Muito bem, estamos começando aqui pela nossa TV Mar mais um episódio do nosso podcast Cultura Pop. Lembrando que o Cultura Pop vai ao ar sempre na edição inédita às 20 horas, com reprise no dia posterior ao meio-dia. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre inclusão. Acima de tudo, essa é a palavra-chave, a palavra do momento também. Que coisa boa que a gente vive esse momento, né, para poder falar tanto assim sobre inclusão. Estou recebendo aqui, aliás, deixa eu contar uma curiosidade, né? Essa entrevista, ela estava encantada, já era para ter acontecido algum tempo atrás, mas em função de algum ajuste de agenda, a gente não conseguiu fazer. Mas eu estou aqui recebendo com muito orgulho o Rafael Carneiro, que eu sou muito fã do Rafael, ele faz um trabalho fantástico como presidente do Condes. Prazer te ter aqui, Rafael, tudo bem? Boa tarde, Selmo. Boa noite, na verdade, né? Boa noite, Selmo. Exatamente. O horário da gravação é à tarde, então não tem problema. Mas é isso aí, né? Boa noite, então. Boa noite a ti, boa noite a todos que nos acompanham aí pela TV Mar, pelo YouTube. É isso. Grande prazer estar contigo, né? Nessa entrevista que era para ter acontecido em maio. É mesmo, cara? Nós éramos para ter feito em maio e devido a questões aí de saúde na época, né? Questões referentes à pandemia, não pudemos. Mas estamos aqui no momento oportuno para falar do trabalho do Condes, para falar sobre inclusão, para falar sobre o nosso seminário, para bater um papo, acima de tudo, né? Com certeza, Rafael. E junto com o Rafael está o Guilherme Santos, que é colaborador do Condes e também conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E agora a sigla eu não vou falar, para não cometer o erro, né? Daqui a pouco a possibilidade de errar a pronúncia. Me diz aí, Guilherme, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos e todas. É um prazer estar junto com o Rafa aqui. É COIPED? COIPED. Acertei. Então, Conselho Estadual de Políticas para as Pessoas com Deficiência. Que legal. COIPED. Pô, fantástico. E esses conselhos, na verdade, Rafael, são muito importantes, né? Eles têm um impacto, assim, incrível junto à sociedade, né? Os conselhos são, Selmo, um espaço de diálogo entre a sociedade civil e o governo, né? O ponto principal é esse. O conselho ele é formado, né? Os conselhos em geral são formados por instituições da sociedade civil, escolas, associações, movimentos e entidades governamentais, secretarias, universidades, gerências, né, de nível estadual e federal, que dialogam sobre uma determinada política, no nosso caso sobre a política da pessoa com deficiência, para construir, né, as políticas públicas, para a defesa de direitos. E eu vejo, né, esse conselho com um olhar ainda mais amplo, né? Alguns veem como um espaço de diálogo dentro da política governamental. Eu vejo o conselho como um espaço que precisa também dialogar com a sociedade, para fora, né, das políticas governamentais. Fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né, indo para a comunicação, indo para a imprensa, trazendo a pauta da pessoa com deficiência, das pessoas com altas habilidades também, dando visibilidade a essas pautas, né, e usando de todas as ferramentas possíveis para dar essa visibilidade, né, Selmo? Sim, com certeza. Aliás, Guilherme, o Rafael tocou num ponto aí super importante e eu já quero aproveitar e parabenizar vocês, porque existem várias mídias hoje em dia, né, várias ferramentas que podem servir para divulgar esse trabalho, inclusive, que vocês fazem. Mas é importante também que vocês façam contato com essas mídias, né, com essas plataformas, para então divulgar o trabalho. E esse trabalho vem sendo feito, né? Sim. O Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Rio Grande é um dos mais antigos do Brasil. Então ele já tem um trabalho consolidado de bastante tempo. Entre todos os conselhos que o município tem, Conselho da Cultura, Conselho de Pessoas dos Negros, é um dos conselhos mais ativos dentro do nosso município. Então a importância do Conselho para dialogar com o poder público, que constrói as políticas públicas, e bem como o Rafa falou, com a imprensa, com as empresas. Eu mesmo faço parte do grupo de trabalho de emprego e renda do Condes, e o direito ao emprego é fundamental para todas as pessoas, e para as pessoas com deficiência mais ainda, né? Pô, tocasse num ponto muito importante também, queria que tu falasse sobre isso, Rafael, essa questão da empregabilidade, que aumentou muito de alguns anos para cá. As empresas já têm um olhar diferente em relação às pessoas que têm algum tipo de deficiência. De que maneira também tu observa tudo isso?
É aquilo que a gente conversava um pouquinho antes, né, em off, né, Selmo? Se a gente pensar no que eram as políticas de inclusão e no que era a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade há 20, 30, 40 anos atrás, a gente já evoluiu muito, né? A gente tem uma evolução muito significativa. Né? Estar ocupando espaços no mercado de trabalho, na educação, na política, né, em diversos espaços que nós, pessoas com deficiência, estamos hoje, já são conquistas muito grandes. E o mercado de trabalho não é diferente, né? A gente tem uma política de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho que tem em torno de 30 anos no Brasil. É o que a gente conhece popularmente como lei de cotas. Sim. Ela contribuiu muito para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho nesses 30 anos, mas claro, a gente precisa estar sempre aperfeiçoando, né, essas políticas. E a gente, dentro do Conselho, a gente trabalha muito isso, né? A parte da empregabilidade é um tema que a gente tem atuado bastante. O Guilherme, devido à formação, devido aos conhecimentos que ele tem nessa área, tem sido um parceiro importante nisso, tem trazido bastante essa pauta para dentro do Conselho, e a gente tem procurado, né, o poder público, né, a prefeitura municipal, para que a gente possa qualificar, né, melhorar a política de inclusão da pessoa com deficiência no serviço público municipal aqui de Rio Grande. Dialogamos com a universidade, também, né, com a iniciativa privada, através do Cine, através da Gerência Regional do Trabalho, que é o antigo Ministério do Trabalho, né? Sim. Para que a gente possa levar cada vez mais as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Né? A gente precisa de um equilíbrio entre as políticas. A gente precisa de políticas de assistência social, por exemplo, mas a gente precisa também levar as pessoas com deficiência para o trabalho, né? Para o emprego. Isso é muito importante para a dignidade da pessoa, para a inserção social também daquela pessoa, né? Então a gente precisa trabalhar bastante ainda essa pauta, mas sim, temos uma evolução muito grande já nos últimos anos, né? Pô, tocasse num outro ponto, palavrinha-chave, né? Que eu acho que é dignidade. Dignidade é algo que a gente também está sempre em busca dela, e principalmente para essas pessoas, porque na verdade, Guilherme, eu acho que esse é um ponto fantástico, assim, ó, que a pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela quer se sentir inserida dentro da sociedade, ela quer trabalhar, ela quer produzir, ela quer ser como outra pessoa qualquer, né? Sim. E é muito interessante o Rafa traz nossas parcerias também com a Gerência Regional do Trabalho, que a gente nunca trabalha com a questão da obrigatoriedade da empresa ter a pessoa com deficiência. Sim. Lógico que a lei obriga, mas é muito mais interessante o diálogo e sensibilizar a empresa a importância de ter pessoas com deficiência, até não só para a pessoa com deficiência, que é muito importante estar inserida, né? Se for pegar a historicidade das pessoas com deficiência, elas sempre estiveram apartadas da sociedade. Antigamente, o direito à educação, havia apenas escolas de atendimento educacional especializadas, ditas escolas especiais, né? E lá atrás, a dificuldade de ter educação. A gente conseguiu avançar bastante na educação nos últimos anos. Boa. E no emprego, a gente também tem esse desafio para conscientizar as empresas, que é importante para elas ter, quanto mais o ambiente for diverso, é melhor para ela, vai ter soluções diferentes. Se ela tem problemas para resolver, pessoas com deficiência vão ter a visão de pessoas com deficiência sobre o problema, pessoas LGBTQIA+, vão Sim. ter a visão delas, pessoas negras. Então, quanto mais diverso for o ambiente da organização, das empresas, do poder público, as soluções vão acontecer de forma mais fácil, né? Perfeito. Aliás, Rafael, acho que seria interessante ressaltar, né, algumas empresas que hoje são referência aqui em Rio Grande, né, que abrem esse espaço aí. Com certeza, Selmo. Isso é muito importante, né? Dar esse espaço e mencionar as empresas Sim. que têm feito esse trabalho. E a rede de supermercados Guanabara é uma dessas empresas, né? Sempre, né? Independente de qualquer coisa, ela é uma empresa que tem aberto esse espaço para as pessoas com deficiência, tem feito um trabalho junto com o Cine, né? Junto com o Leandro, que é o gerente do Cine, inclusive com atividades específicas, né, de contratação de pessoas com deficiência. Isso tem aberto um espaço importante. A Yara Brasil também é uma empresa que tem uma política de inclusão de pessoas com deficiência bem interessante, é uma empresa que a gente tem
iniciado também um diálogo dentro do Condes, né? Já fez esse diálogo. E outras empresas também, mas essas duas acho que são as de ponta, assim, sim, né? São referência nesse processo, são referência e que sirvam, né, de exemplo também para outras empresas, para outros empregadores, porque a pessoa com deficiência, assim como as demais pessoas, ela tem totais condições de produzir. Para isso, muitas vezes, é necessário algum tipo de adaptação, claro, mas muitas vezes, Selma, isso é importante a gente trazer aqui, que não é uma adaptação mirabolante, né? Por exemplo, para nós, pessoas com deficiência visual, né? Eu que sou cego e o Guilherme que tem baixa visão. Para que eu possa trabalhar numa área administrativa, por exemplo, a adaptação necessária é um software, é um aplicativo, um leitor de tela, que se instala no computador e ele é gratuito, então não tem nenhum custo para a empresa, né? Claro. Sim. Em outras deficiências a gente vai precisar de outras adaptações, mas só para citar um exemplo, né? Esse tipo de conhecimento a respeito das pessoas com deficiência, a respeito da nossa realidade, a respeito das adaptações que a gente precisa, que a gente deve também levar para as empresas, para os empregadores, né? Para que a gente possa chegar a um número ainda maior de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E outro ponto importante, né, a gente fala que evoluiu e a gente tem que valorizar todo esse processo, a evolução que a gente tem, mas ainda há muito que se trabalhar, né? Só para citar números nacionais, a gente tem hoje em torno de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Dessas 45 milhões, em torno de 400 mil estão no mercado de trabalho. Então isso representa 1% das pessoas com deficiência, né? Claro que a gente vai trabalhar com deficiências que são mais severas e que é um pouco complicado realmente, né, essa inclusão no mercado de trabalho. Mas mesmo assim, tem muita gente aí que está fora do mercado e que pode produzir, que pode trabalhar, que tem um potencial enorme para se desenvolver e que as empresas, infelizmente, estão perdendo ainda, né? E nós sempre temos que pensar também, Rafa, pensar em conjunto, né? Porque a gente pensa no emprego, pensa na escola. Quando essas pessoas saem para a rua, vão pegar o ônibus, a questão da acessibilidade nas calçadas. Então é tudo integrado, né? Quando a gente fala em política pública, de pessoa com deficiência, no emprego, na educação, a gente tem que pensar de forma conjunta. Porque não adianta eu ter uma pessoa com deficiência que consegue um emprego, não tem um ônibus acessível, não tem uma calçada acessível. Então todas essas políticas públicas, elas são da sociedade organizada através de conselhos, das organizações, das empresas que empregam essas pessoas e do poder público. Então a gente tem sempre que integrar todos esses atores. Sim, com certeza. Até queria que vocês falassem sobre isso. Eu sei que o Rafael é muito bom em dados, em números, né? Como é que Rio Grande está inserida dentro desse contexto aí em relação aos espaços, né, para que as pessoas com deficiência possam andar no dia a dia, nas ruas, enfim, em outros espaços? Como é que nós estamos em relação a isso e de que maneira que vocês estão trabalhando para melhorar essas condições? Rio Grande, assim como os outros municípios, né, de todo o Brasil, tem uma realidade bastante difícil para a pessoa com deficiência. Sim. Né? Nós não temos calçadas acessíveis, né? Isso é nítido, né? Se a gente for sair daqui agora e andar pelas ruas aqui do centro, a gente vai ter diversos problemas de acessibilidade. Essa é uma realidade que a gente precisa trabalhar e que a gente tem buscado trabalhar junto com a administração municipal, principalmente. Nós temos em Rio Grande, Selmo, uma excelente legislação referente à pessoa com deficiência. Boa. Né? Leis municipais muito boas, que foram se construindo ao longo do tempo. Nós fizemos, né, esse levantamento. Nós temos em torno de 70 leis municipais que falam sobre acessibilidade, sobre inclusão da pessoa com deficiência. O que tem sido o nosso trabalho e qual é a tecla que nós temos batido nesses quase 2 anos que nós estamos à frente do Condes, né, na gestão do Condes? Que essa legislação precisa ir para a prática. Muita coisa foi aprovada, muita coisa né, está no papel, mas ainda não se vê o resultado disso na prática. Como exemplo, né, nós falávamos em acessibilidade, nós temos a lei do calçada legal.
Ela é uma lei que foi construída juntamente com a sociedade, né? As associações, a DEVIRG, né? Que é a Associação dos Deficientes Visuais de Rio Grande, a Escola José Álvares de Azevedo, a FCD, participaram, né, de um grupo de trabalho que construiu essa lei do calçada legal que visa padronizar as calçadas. Claro, a gente sabe que isso não vai se construir de uma hora para outra, mas a gente precisa iniciar esse processo, né? E é uma lei de 2015 que ainda, infelizmente, não se construiu na prática. Claro, né, dentro desse período nós tivemos uma pandemia, nós tivemos um contexto que a gente precisa considerar. Mas só para citar um exemplo, né, de uma lei muito boa e talvez até revolucionária, né, em termos de país, de padronização de calçadas, que ainda não saiu do papel, né? E é algo que a gente tem batalhado, tem tido bons diálogos com a administração municipal e que eu acredito que a médio e longo prazo vai render muitos frutos aí para a nossa sociedade. Quando a gente trabalha, né, Selmo, com a política de inclusão, eu tenho muito isso em mente, que a gente muitas vezes não vê o resultado a curto prazo, né? Nós falávamos do quanto nós evoluímos nos últimos anos e nós estamos aqui hoje ocupando esses diferentes espaços graças à luta de muita gente que teve antes de nós, há 30, 40 anos, que talvez não tenha visto esse resultado que nós podemos observar hoje. Então, tudo que nós trabalhamos hoje no Condes, no COIPED, né, como o Guilherme está, e em outros espaços, é para que a médio e a longo prazo nós tenhamos resultado e nós tenhamos uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência. E não só para as pessoas com deficiência, porque quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala em acessibilidade para todos. Sim. Né? Uma sociedade boa para a pessoa com deficiência, uma cidade acessível para a pessoa com deficiência, é uma cidade acessível para todo mundo, né? É verdade, bem colocado. E falando nisso, dentro desse contexto, Guilherme, eu queria que tu falasse qual a importância da família dentro desse contexto aí, porque eu acho que tem um papel fundamental, né? Com certeza, Selma. A questão, o Rafa falou da minha formação, sou formado em administração, e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre como acontece a inclusão de pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho em Rio Grande. E um dos principais resultados ali foi a importância da escola, da educação e da família, né? Sim. Porque a família é o primeiro grupo social onde qualquer pessoa se constitui, é formado, todas as nossas vivências é através da família. Então a importância da família de conscientizar, de incluir a pessoa com deficiência em todos os espaços é muito importante. A família, antigamente, eu lembro agora um pouquinho da minha avó, que na época eu tenho baixa visão, ela dizia, não precisa estudar, não precisa sair de casa, porque essa visão antiga, né, das pessoas ainda, que viam as pessoas com deficiência ainda com uma questão de pena, de não querer incluir a pessoa com deficiência, porque ela vai sofrer um preconceito. E na verdade não, a família tem que iniciar a pessoa a colocar na escola, colocar ela em todos os ambientes. Então essa é a importância da família para a pessoa com deficiência e para todas as pessoas. Hoje Rio Grande passa por um momento de 92 homicídios, né? E isso Davi, a delegada ali, já falar da importância que muitas dessas pessoas não têm uma base, não têm a família estruturada. Então essa é a importância da família para todas as pessoas, né? Sim, com certeza. Aliás, família tem um papel fundamental e eu acho que tem outro setor da sociedade que tem um papel muito importante, que é o esporte. O esporte como ferramenta de inclusão, né, Rafael? Com certeza, Selmo. O esporte é uma das principais ferramentas de inclusão, né? Eu tive contato com o esporte tardiamente, né? Eu não sou natural de Rio Grande, eu sou natural do interior do Paraná. E a minha região, ela era uma região bastante carente, né, nas questões de inclusão. Então, nós não tínhamos a possibilidade de ter acesso ao esporte. Então, eu vim ter acesso ao esporte aqui em Rio Grande. E aqui existe um trabalho fantástico, né? Até fica como dica aí para uma possível pauta, né, que é o Paradesporto. Professor Felipe, a Escola José Álvares de Azevedo, o Projeto Paradesporto da Secretaria de Educação, fazem um trabalho fantástico, né, dentro dessa área de esporte. O esporte, ele tem diversas funções, né, para a pessoa com deficiência, vamos dizer assim, né, desde a socialização,
até mesmo a estimulação em muitos casos, né? A questão de equilíbrio, enfim, aí uma série de questões técnicas, né, que a gente acaba não tendo tanto conhecimento para trazer. Mas o esporte é uma ferramenta muito importante, tanto que nós buscamos sempre trabalhar, e depois a gente vai falar um pouquinho, né, do nosso seminário. Isso. O esporte é uma das pautas que a gente vai trazer também para debate, né, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o paradesporto e sobre tudo que ele pode trazer para a pessoa com deficiência, né? No esporte a gente trabalha várias questões, né? A gente trabalha disciplina, a gente trabalha qualidade de vida, saúde, educação, né? Tudo está atrelado ao esporte, né? Tudo está relacionado quando a gente fala em esporte. E isso é uma ferramenta muito importante e muito positiva para a inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Aliás, a gente tem uma das nossas maiores referências no esporte, uma pessoa com deficiência visual, que é o nosso querido amigo Vladimir, né? O Vladimir, que vem ao longo dos anos aí se superando e quebrando vários recordes, enfim, se destacando, e eu acho que é um ótimo exemplo positivo, né, a respeito disso. Mas eu queria que vocês falassem, Guilherme, a respeito também das profissões, que geralmente, ou o Rafael é bom de números também, pode entrar nessa questão, mas quais são as profissões que as pessoas que têm algum tipo de deficiência procuram mais? Olha, eu não sei te precisar exatamente quais as profissões, mas eu acho que tem áreas que são mais fáceis de adaptar, como o Rafa mesmo falou, a questão da área administrativa, da questão do supermercado Guanabara consegue adaptar bem as pessoas com deficiência. Acredito que a área de administração, eu mesmo sou formado em administração, também por ser uma área ampla, né? Uma área que consegue abranger bastante coisa. A área do direito também, o Rafa é psicólogo, também pode comentar um pouquinho sobre isso, o desafio que deve ser fazer psicologia sendo uma pessoa cega. Eu tive algumas dificuldades antes de cursar a administração, eu fiz economia durante 2 anos. E economia é um curso de muita exata, né? Muito cálculo. E muitas coisas hoje em dia, graças à tecnologia que a gente tem, ajuda bastante. Tu não consegue ter a melhor inclusão na universidade, porque muitas vezes as coisas são... Eu mesmo tenho baixa visão, tinha que sentar na primeira fila, pegar minha cadeirinha e botar lá na frente, junto com o professor. E às vezes mesmo assim já é difícil, o professor ajuda, mas a gente sabe que é complicado. E hoje a gente, através do YouTube, de redes sociais, de internet, vários sites, a gente consegue procurar o conhecimento, e o que a gente não aprende na aula, a gente consegue descobrir na internet, né? Tem um auxílio da internet. Então, graças à tecnologia, a gente consegue. Antigamente, o Rafa pode contribuir também. Uma pessoa cega ter acesso à leitura, só tinha o Braille, porque não existia leitura de tela, não existia todos esses recursos. Então, a tecnologia contribui bastante com a educação também, né, Rafa? Com certeza. E só para responder também, Selmo, eu não tenho dados oficiais para te apresentar. Claro. Mas o que a gente observa, né, nas nossas experiências, nas nossas vivências, é que realmente a área administrativa e as ciências humanas, né? Tem muita gente com deficiência na educação, né? Professores, a própria FURG tem diversos professores surdos, por exemplo, né? A área do direito foi uma das primeiras áreas que as pessoas cegas tiveram mais acesso, né? no ensino superior. Depois veio a psicologia e as ciências humanas como um todo. Ainda temos muita dificuldade, né? Falando em específico das pessoas com deficiência visual, nas ciências exatas, né? Na matemática, na engenharia, e muito por conta dessa dificuldade em adaptação de materiais mesmo. E é uma dificuldade que vem desde o ensino básico, o ensino fundamental, né? A adaptação do ensino da matemática, ela é mais dificultosa, né? E isso acaba sendo levado também, né, para o ensino superior. Aí as pessoas acabam não tendo tanto interesse também, né, nessas outras matérias, e do que eu vejo como vivência, como experiência, é que as ciências humanas hoje são as áreas mais procuradas, né, por pessoas com deficiência. E outra questão, estava lembrando, tem um colega que é servidor da FURG, o Cedenilson, está se formando em engenharia agora.
para compreender o desafio da inclusão, né? A universidade reserva vagas em todos os cursos para pessoas com deficiência. Só que no momento que tu inclui, tu traz novos desafios. Sim. Ele trouxe um dado lá de trabalho na Exantar da universidade. Tem uma pessoa que faz oceanografia, é uma pessoa deficiência física, cadeirante. Aí vocês imaginam uma pessoa com deficiência física, cadeirante, tem que completar X horas embarcadas no navio. Só que nunca ninguém pensou que, por uma pessoa cadeirante ingressar no navio, o navio tem que estar adaptado. Sim. Ela é a primeira estudante cadeirante a fazer oceanografia e ficar embarcada. Isso vai ao encontro daquilo que eu falava da acessibilidade do ônibus, das calçadas. A universidade inclui e hoje trouxe para si um novo desafio, que é como adaptar um navio para uma pessoa cadeirante. Então, são áreas que a gente vai explorando e vai aprendendo e conhecendo juntos, né? Sim, com certeza. Diga, Rafa. Hoje, eu até comentava isso em uma palestra na FURG há algumas semanas, que nós, pessoas com deficiência, especialmente, né, a geração que veio antes de nós e a nossa geração ainda, nós somos desbravadores, né, nos espaços que nós estamos. Então, geralmente, as coisas vão ser adaptadas a partir da experiência da pessoa que está ali, né? Eu, por exemplo, fui o primeiro cego a cursar psicologia na universidade onde eu estudei. E geralmente é o que acontece, né? Minha esposa é professora, né? Professora Luíse, primeira professora cega da rede municipal aqui de Rio Grande, e também foi a primeira cega a cursar pedagogia na FURG, né? Geralmente nós somos os primeiros nesses espaços. Então as adaptações vão acontecendo a partir da vivência que vai acontecendo, da necessidade que se mostra para a universidade. Porque o lugar da pessoa com deficiência, como o Guilherme colocou, né, no início, historicamente, era um lugar de segregação, era um lugar de exclusão, né? Então, a universidade passou a ser o lugar da pessoa com deficiência há muito pouco tempo. Então, essa adaptação ainda está acontecendo e vai continuar acontecendo por muitos anos, né, até que esteja tudo minimamente adaptado e tudo minimamente pronto para as pessoas com deficiência. Não é o ideal? Não é o ideal. O ideal, e a gente trabalha para isso, é para que tudo esteja acessível para todas as pessoas. Mas numa sociedade que durante milênios, né, excluiu a pessoa com deficiência, esse processo é muito lento, né? A gente entende que esse processo ainda vai demorar muitos anos, infelizmente. Com certeza, mas pelo menos estamos andando, né? Passos de tartaruga, mas estamos andando. Passos de tartaruga, mas andamos. Andamos. Vamos fazer o seguinte, intervalo, e na volta a gente vai continuar com esse papo muito legal, falando sobre a inclusão, e aí na volta a gente já vai falar sobre esse primeiro seminário Educar para a Inclusão, com o Rafael e o Guilherme do Condes, aqui no Cultura Pop, que volta já, fica aí. Se você tem aquele pedido especial para fazer para o Papai Noel, tem um espaço muito bacana aqui no Praça Shopping. Ó, são as cartinhas. Papai Noel tá demais, hein? Então não esquece, a magia do Natal está presente já aqui no Praça Shopping Rio Grande. Papai Noel, dá um recado aí. A magia do Natal já chegou aqui no Praça Shopping. Venham conosco. Estamos esperando por vocês. Vem! Vem aí, Estação da Copa. A TV Mar e a Estação Cidadania Cultura Lagoa dos Patos vão agitar o antes e o depois dos jogos da Seleção Brasileira nessa Copa, com a participação de vários alunos de diferentes escolas, com muitas atividades, brincadeiras, brindes e muita diversão. Vamos torcer juntos pela nossa seleção rumo Hexa. Oferecimento: Escola de Educação Infantil Corujinha. Matrículas abertas para 2023. Ensino fundamental no Cassino. Wizard, maior rede de ensino de idiomas do mundo. Faça parte você também da número 1, Duque de Caxias, 235. Academia Musculomania, com unidade no centro, na Avenida Presidente Vargas 265, e no Cassino, na Avenida Atlântica, número 50.
Bauru da Manu, há 4 anos levando sabor e amor para a sua casa, sempre com combos e promoções imperdíveis. Bauru da Manu, amor em cada mordida. Rua Amanda Maia, 1201, Cassino. Diveriarte com 3 unidades, no Praça Shopping, Jockey Clube e Avenida Rio Grande, Cassino. Divertudo, tudo em diversão. Praça Rio Grande Shopping. Ótica Estima. Tradição e qualidade desde 1914. Ótica Estima. General Neto e Shopping Praça. Muito bem, já estamos de volta com Cultura Pop, hoje recebendo então o Rafael e o Guilherme aqui no programa. E Rafa, vamos falar agora então sobre o primeiro seminário Educar para a Inclusão. Nos conta. Vamos lá então, Selmo. O seminário Educar para a Inclusão, na verdade, ele é o encerramento da campanha Educar para a Inclusão que a gente está desenvolvendo ao longo de todo o ano de 2022. Nós abrimos a campanha no dia 13 de maio, né, lá na Feira do Livro, e esse era o tema da nossa entrevista inicialmente, na abertura da campanha. E ao longo do ano nós fizemos uma série de atividades, né, nas escolas, na FURG, né, como eu comentei anteriormente, palestras, enfim, o trabalho de rede social também, visando a conscientização, visando a informação, né, dentro dessa ideia de educar a sociedade mesmo, né, para a inclusão das pessoas com deficiência. Sim. Né, porque, em geral, as questões relacionadas à pessoa com deficiência não são de conhecimento da maioria das pessoas, não é da rotina, né? Não é da tua rotina, por exemplo. Então a gente quer levar para a pessoa, para a sociedade como um todo, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação sobre a realidade da pessoa com deficiência. A gente pode dizer, Selmo, que essa entrevista aqui é parte da campanha. Com certeza. A gente está levando para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, algumas informações que muito provavelmente a maioria dessas pessoas não tinha. Sobre com trabalho, certeza. Sobre educação, né, sobre acessibilidade. Então, nesse sentido, nós procuramos desenvolver essa campanha durante todo esse ano. E agora, na semana que vem, a partir do dia 30, né, dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, nós teremos, então, o primeiro seminário Educar para a Inclusão, que é o encerramento da campanha. O que nós teremos nesse seminário? Uma série de mesas, né, de palestras sobre vários temas. Então, por exemplo, no dia 30, nós teremos a abertura, né, com um cerimonial, com autoridades, né, enfim. E uma mesa sobre o tema da campanha propriamente dito, sobre o Educar para a Inclusão. E nós vamos receber a Patrícia Lisboa, que é uma mulher com deficiência visual, já foi presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, né, uma referência na área. Aliás, durante o seminário nós vamos receber várias referências na área, né? E o Jorge Amaro, que é doutor em políticas públicas e trabalha muito esse tema, né, do educar para a acessibilidade, do educar para a inclusão. No dia 1º nós teremos uma mesa sobre a educação, né, a educação como base para a inclusão, e eu acredito muito nisso, né, na educação como o primeiro ponto, né, o ponto de partida para a inclusão. Então, com a mediação da Deise Falcão, que é a nossa vice-presidente do Condes, e com a presença do professor André Lemes, né, que tem um trabalho bastante consolidado na área da educação inclusiva, né, também. A presença da Ana Lopresti, que é psicopedagoga, também referência no trabalho com as pessoas com deficiência, e da professora Cássia Marins, que é uma professora surda, né, que trabalha na FURG e que também trabalha com a educação inclusiva.
Depois nós teremos, Selmo, falando rapidinho assim de cada mesa, né? Pouquinho. Pode falar, o tempo é de menos. Pode detalhar tudo aí, queremos tudo. Uma outra mesa que a gente considerou importante é sobre a história da inclusão em Rio Grande, né? Muitas vezes as coisas se perdem com o tempo, né? É verdade. E eu busco muito valorizar o trabalho daqueles que vieram antes de nós, né? A luta das pessoas que vieram antes e proporcionaram que a gente tivesse um legado, essa evolução. E deixou um legado, com certeza. Então a gente quer trazer para esse seminário também uma mesa sobre a história da educação em Rio Grande. Da inclusão, desculpa, a história da inclusão em Rio Grande. É uma mesa que eu vou mediar e que terá o Fernando Castro, que foi um dos fundadores da FCD, a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, aqui em Rio Grande. Tem mais de 40 anos de atuação, a FCD aqui em Rio Grande tem uma atuação muito positiva e muito representativa para as pessoas com deficiência aqui. E o Marcelo Galo, que foi presidente da Associação dos Deficientes Visuais aqui de Rio Grande, né, um dos fundadores da associação, e tem um trabalho também já há alguns anos na área da inclusão, e a gente vai conversar um pouquinho com eles sobre esse resgate histórico, né, das primeiras instituições, de como iniciou esse trabalho pela inclusão e de como ele se construiu e vem se construindo até hoje, né. Depois nós vamos falar também sobre mercado de trabalho, né, outro tema que nós já falamos aqui, e aí é uma mesa que vai ser mediada pelo Guilherme, que está aqui conosco. Que legal. E teremos a presença do Rafael Giger, que é um auditor fiscal do trabalho de Porto Alegre, que é cego, né? Já esteve no Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, é uma referência muito importante na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E também a presença do Anderson Barbosa, que é um professor também surdo que atua na FURG. Depois nós teremos uma mesa sobre tecnologias assistivas, né, nessa linha que o Guilherme estava comentando anteriormente também, né, da importância da tecnologia para as adaptações necessárias, né, tanto na educação, quanto no trabalho, quanto na saúde, quanto na vida social como um todo, né, e ela vai ser uma mesa mediada pelo Fábio Ribeiro, né, que é um colaborador também do Condes e um entusiasta da área das tecnologias, né, nosso parceirão aí, o Fábio do Condes. E uma mesa que terá a presença do Pércoles, que é do Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas da FURG, né, e trabalha com a área de tecnologia dentro da universidade, auxiliando os estudantes com deficiência, né, na universidade. E a presença da Simone Barbosa, que é a atual presidente estadual do Conselho, presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, e que tem um filho com paralisia cerebral e tem um trabalho fantástico também na área das tecnologias assistivas, na área da comunicação alternativa, né, principalmente para pessoas com paralisia, né, para que elas possam também ter esse acesso à comunicação e facilitar efetivamente, né, a vida social também dessas pessoas. Também, Selmo, para encerrar o dia 1º, nós vamos falar com as famílias. Outro tema que a gente já trouxe aqui. A gente foi tecendo, na verdade, né, de uma forma ou de outra, o nosso seminário. Pois é, viu? Né? E é uma palestra que vai se chamar Famílias em Ação. Né? E aí a gente vai ouvir a Velvet, que é também uma referência. É uma referência. E a Pamela Gonçalves, que é uma psicóloga, mãe de uma adolescente com autismo. E é uma mesa que vai ser mediada pela Paola Pias, que é conselheira do Condes e trabalha na Secretaria de Educação. Né? Então conhece também esse trabalho com as famílias e a importância de todo esse trabalho. Na sexta-feira, no dia 2, nós vamos falar sobre altas habilidades, né? O Conselho ele abrange essas duas populações, né? As pessoas com deficiência e as pessoas com altas habilidades. Só que a questão das altas habilidades ela é desconhecida para a imensa maioria da população. Então nós também estamos buscando trazer essa pauta, né, aqui para Rio Grande, e ela vai ser uma mesa mediada pela Alexandra Gomes, que é presidente da Associação Gaúcha, né, de apoio às altas habilidades, que está em Rio Grande agora, né, então é outra pauta para sugerir também, né, para futuramente aí no programa, com dois pais, um pai e uma mãe, né, de pessoas com altas habilidades, a Letícia e o Marcos. Agora eu não me recordo o sobrenome, mas depois a gente vai passar toda a programação, né, para ser divulgada também.
E por último, nós vamos falar sobre o esporte, né? O esporte como ferramenta de inclusão. Pô, fui bem então aqui, né, na minha condição, né? Muito bem, não foi combinado. Não né? foi Parece combinado. Foi, mas não foi não. É uma mesa que vai ser mediada pelo professor Felipe Mota, né, que nós já conversamos sobre ele anteriormente, professor da Escola José Álvares de Azevedo, coordenador do Projeto para Desporto, da Secretaria de Educação. E nós vamos trazer o Alex Celente, que é um para-atleta cego, campeão mundial de goalball, medalhista paralímpico, uma referência também, que é do nosso estado, é de Porto Alegre, né, e a gente precisa trazer essas pessoas para dialogar com a gente. E o Rote da Acessibilidade, que também é um cadeirante, né, árbitro em vários esportes, fundador de organizações da sociedade civil relacionadas ao esporte, né, que vai conversar um pouquinho conosco também. Então, serão 2 dias e meio, né? O dia 2 nós só teremos pela manhã, porque à tarde temos, né, o Jogo do Brasil, enfim, aí a gente não tem como concorrer. Mas serão 2 dias e meio muito intensos, né? Com vários temas, com várias referências que vão conversar um pouquinho com a gente e que a gente vai também aprender um pouquinho com cada um deles, né, Selma? Sim, com certeza. Aliás, Guilherme, aproveitando então, eu queria que tu falasse quem vai poder participar desse seminário, o público em geral, enfim, e de que maneira que essas pessoas podem participar. Então, Selma, na verdade, quando o Rafa fala educar para incluir, muitas pessoas podem imaginar que é um evento da educação. Sim. Mas na verdade não. Educar, na verdade, em todos os ambientes que nós estamos, a imprensa tem um papel de educar além das escolas, né? Então, educar em todos os espaços, né? Então, independente seja da área de educação, da área do trabalho, do esporte, pode participar, é um evento aberto para todos e todas que queiram participar. E pode se inscrever através de um formulário, a gente criou um formulário do Google lá, quem quiser consultar, vamos estar divulgando na página do Condes Rio Grande, no Facebook, vai estar lá toda a programação com o currículo dos participantes que o Rafa mencionou aqui, e vai ter o formulário, é só fazer a inscrição ali. Se precisar de alguma necessidade, algum atendimento especial, é só colocar no formulário e nós vamos trabalhar para atender. Então é um evento para todos, para toda a comunidade que queira conhecer, pessoas com deficiência, pessoas que não tenham deficiência, estão convidadas a participar. Perfeito. Aliás, o Rafael citou agora há pouco aí a minha amiga Velvet, que eu admiro demais, ela e a Ingrid tiveram uma importância muito grande na construção daquela praça inclusiva lá no Cassino. Eu queria que tu falasse também, Guilherme e Rafa, fiquem à vontade os dois aí para falar sobre esse tema, que são os espaços inclusivos na cidade. O quão isso é importante também para os deficientes. Selmo, só para não perder o raciocínio, claro, e uma informação que é importante, né? O seminário ele vai ocorrer no auditório da Faculdade Anhanguera. Ah, é verdade, bem lembrado. Uma grande parceira aí, a Faculdade Anhanguera, tem nos ajudado bastante na organização desse evento, e é um local com acessibilidade, um local, né, de fácil acesso. Então nós optamos por esse local e buscamos a parceria da Anhanguera e fomos prontamente atendidos pelo Rafael, que é o atual diretor, Rafael Afonso. Sim. Então o pessoal pode se inscrever previamente, né, porque são vagas limitadas, o auditório possui um espaço limitado de 150 pessoas, então nós temos 150 vagas, né, e iniciamos ontem a inscrição, já estamos com um número bem significativo, até porque não divulgamos muito ainda, mesmo, né? Então, só para não perder essa informação que acabou faltando nas nossas primeiras falas. Outra coisa, Rafa, complementando, é importante fazer a inscrição também para alunos e que estejam cursando faculdade, precisam de horas complementares. Isso. Aí depois vai ter certificação de participação. Que legal. Então é importante fazer a inscrição. Perfeito. Estamos trabalhando também com a FURG, com a Anhanguera, né? Uma parceria com as universidades, com as 2 maiores universidades aqui de Rio Grande, né? Para que a gente possa também ter na presença desses alunos. E respondendo, né, Selma, o teu questionamento, a praça inclusiva e a adaptação desses espaços, ela é muito importante, né? A gente vê as mães de pessoas com autismo, de pessoas com outras deficiências, né, com nanismo, como é o caso, né, do trabalho do Theo, né, do trabalho da Velvet, com muita dificuldade, né, para que seus filhos, suas filhas possam brincar, né, possam usufruir dos espaços que as outras crianças
tem autonomia para usufruir, né? E essas crianças, esses adolescentes, muitas vezes não têm, né, essa oportunidade. Então esse trabalho, e aí também é voltado, né, ao esporte, ao lazer, né, como a gente comentava, é muito importante. A gente precisa difundir cada vez mais, né, esses espaços, ampliar esses espaços, né, que outros espaços da nossa sociedade, da nossa cidade, estejam também acessíveis para acolher essas pessoas, né? O lazer, o esporte, a convivência social, eles são fundamentais, né, no desenvolvimento de qualquer pessoa, e não é diferente com as pessoas com deficiência. Então nós precisamos sim ampliar, né, esses espaços, e ficamos muito felizes também, né, com o trabalho da Velvet, da Ingrid, através da Secretaria do Cassino, né, do Boca, né, o teu trabalho também. Sim. Para que pudesse ser realizado e que possa servir de referência, né, para outros espaços também. É importante também, Céu, moro próximo da Henrique Pancada ali, tem brinquedo adaptado. É verdade. Só que é importante a gente conscientizar as pessoas também, todo mundo que utiliza os espaços públicos, e ali é um importante espaço público. Bem colocado, Guilherme. Que preservem. Preservem, né? Porque eu passo ali seguidamente e vejo, por exemplo, aquele brinquedo que é um brinquedo para pessoa cadeirante. Às vezes tu vê 2, 3 crianças utilizando de forma errada. Conscientizar os pais para ensinarem as crianças a utilizar de forma correta. As crianças que não são deficientes também podem utilizar aquele brinquedo. Nada impede, mas usar de uma forma correta para que não se deprede e o poder público não tenha que arcar com retrabalho, refazer o que já está feito. Isso também é, né, Selmo, o educar para a inclusão, né? Perfeito. O educar a nossa sociedade para o uso correto desses espaços, né? E dar visibilidade à nossa pauta, né, as pautas das pessoas com deficiência, é também educar essa sociedade, é também levar essa conscientização, essa informação. E isso é uma das nossas prioridades, né, enquanto gestão do Condes, enquanto trabalho do Conselho. Sempre que tem um espaço, sempre que tem uma oportunidade, nós buscamos aproveitar para levar essa informação, para levar essa conscientização, que é muito importante, né, para toda a nossa sociedade. Aliás, Rafael, eu acho que tem algo importante que a gente tem que frisar também. Aproveito, dou parabéns aí à Anhanguera, que é sempre também uma grande parceira para grandes projetos. Por exemplo, lá tem o Amor Exigente, que é outro projeto fantástico também, né? Que é muito bem conduzido, inclusive aí pela Cristiane e também pelo Marcelino e outros envolvidos. É um projeto mundial e que tem essa unidade aqui em Rio Grande, que faz um baita trabalho, e a Anhanguera também destina um espaço lá para eles, assim como para outros projetos. Eu queria que tu falasse o quão é importante também, dentro desse contexto para as pessoas com deficiência, ter entidades como a Anhanguera, como a FURG, como o Supermercados Guanabara e outras também, seja iniciativa pública ou privada, como parceiros de vocês. Muitas vezes, Selmo, nós pensamos que a inclusão é uma obrigação do poder público. E isso é um erro, na verdade. Sim. Né? A inclusão, ela é dever de todos, né? De toda a sociedade. Então, nós precisamos também buscar essa iniciativa privada que tem muito a contribuir, né? A Anhanguera, nós já citamos o Guanabara, citamos a Iara, né? E qualquer empresa que apoiar, nós vamos citar, né? Com toda certeza. Então, nós precisamos sim estar presentes junto com a iniciativa privada e buscar o apoio de todas as áreas da nossa sociedade, né? Da comunicação, como vocês aqui, das universidades privadas também, como a Anhanguera, das lojas, do supermercado, das indústrias. Temos também um diálogo excelente com o SESC, e já foi parceiro em outros eventos. André Mick. Um aulão acessível, né, com o André Mick, com todo o pessoal lá do SESC no Cassino, que Condes foi parceiro, né? Temos também contato com outros serviços, né? E buscamos sempre ampliar isso. Esse é também um ponto que a nossa gestão busca, que é esse diálogo, esse contato e essa parceria com os diferentes setores, que é muito importante, sim. Eu acredito que a inclusão só vai se efetivar quando toda a sociedade se conscientizar, né, da necessidade de incluir as pessoas com deficiência. Isso vai além do poder público. O poder público precisa desenvolver as políticas públicas de forma adequada, precisa dar as ferramentas que cabem ao poder público, mas a iniciativa privada também precisa atuar e precisa desenvolver um trabalho
nesse sentido. E nós temos sim, em Rio Grande, empresas, organizações que desenvolvem esse trabalho de uma forma muito importante. É importante a gente frisar, o Rafa falou duas palavras que são muito importantes, que é o diálogo e a conscientização, né? Porque muitas vezes a gente pega uma lei, tem 70 leis, como o Rafa falou, para a gente colocar em prática não é algo fácil. Então, se nós não tivermos o diálogo, conscientizar as pessoas, as empresas e o poder público e dialogar, a gente não vai conseguir brigando, né? Então, acho que é mais fácil. Diálogo e a conscientização. Perfeito. O diálogo é tudo nessa vida, com certeza. Falando nisso... E o equilíbrio, né? E o equilíbrio, né? Nós temos o conselho, né? Se a gente for olhar a legislação, a lei do conselho, o conselho é um fiscal. Sim. O conselho tem o papel de fiscalizar o poder público, de fiscalizar o município. Mas só a fiscalização, por si só, ela muitas vezes não é suficiente. Então, aí que entra o diálogo, aí que entra a conscientização. Então, sim, cobramos quando necessário e tivemos embates muitas vezes, né, com o município. Faz parte do processo, né, de construção, processo, né, com o município, com qualquer outro, né, ator. Sim. Mas buscamos sempre, né, esse diálogo, essa conscientização que são fundamentais, né, nesse processo. Perfeito. Eu ia tocar num outro ponto bem importante também, eu acho, dentro dessa questão da inclusão, que é a música e a arte, né? Porque isso também acaba tendo um impacto muito grande, né, na vida de qualquer pessoa, e acredito que principalmente para vocês, né? Sim. Fale um pouquinho sobre isso. Inclusive o Rafael é músico, vai falar um pouquinho. Fala então, por favor, Rafael, conta aí. Com certeza, né? A inclusão ela precisa estar em todos os espaços, em todos os setores, e a arte não é diferente, né? Sim. A música, ela nos alegra, ela faz parte, né, do nosso dia a dia. Então, ela também trabalhada como um agente, né, de socialização, um agente de estimulação, muitas vezes, ela é muito importante, né, nesse processo. E aí eu volto para a realidade que a gente mais conhece, que é a realidade da Escola José Álvares de Azevedo, que também trabalha isso de uma forma fantástica, né? Eu não sei se tu já teve a oportunidade de assistir o José Arte, que é um espetáculo que eles desenvolvem todos os anos, né? Todo final de ano. Agora ficou bastante prejudicado, né? Por conta da pandemia. Sim. Mas é fantástico. É um espetáculo que não deixa nada a desejar para qualquer espetáculo profissional que nós temos, né? Por aí. Sim. E é incrível de tu observar a alegria daquelas pessoas e o quanto a arte como um todo, né? Seja o teatro, seja a música, seja a dança. Ela contribui, né, para o desenvolvimento das pessoas e também das pessoas com deficiência, né? Ela contribui para a socialização, ela contribui para que aquelas pessoas tenham também o seu potencial desenvolvido de uma forma adequada, né, Selma? Sim. E também estamos falando, o Rafa também falou lá atrás sobre a história e valorizar quem lutou e quem construiu. Aqui em Rio Grande, no contexto, né, a Câmara de Vereadores tem uma lei que é a Lei do Livro. Todo ano são publicados livros referentes de Rio Grande, de autores rio-grandinos que estejam aqui. E atuando na Câmara, inserido ali como pessoa com deficiência, está tramitando na casa, sugeri para o presidente Roldão, nós fazemos uma alteração na legislação referente à Lei do Livro, porque o que acontece? O livro ele é físico. Perfeito. Não existe livro nas edições anteriores, já está na terceira edição. Para as próximas edições da Lei do Livro, que são histórias aqui de Rio Grande, contadas por rio-grandinos, estejam incluídos uma forma acessível. Então, provavelmente na próxima edição, as pessoas cegas com baixa visão que utilizam alguma plataforma digital, alguma leitura de tela, vão conseguir ter acesso à Lei do Livro, que é uma importante lei aqui de Rio Grande. Eu queria que vocês falassem sobre isso, porque eu acho que é uma curiosidade que muitas pessoas têm, inclusive eu, né? Como é que funciona essa ferramenta e o quão ela é importante para vocês em relação à leitura da tela? Como é que vocês trabalham com isso? Então, como nós já comentamos, né, essa é uma tecnologia, ela é uma aliada fundamental, né, no processo de inclusão. Claro, a gente não pode esquecer do Braille, a gente não pode esquecer dos métodos tradicionais, né? O Braille ele é fundamental, ele está
presente no nosso dia a dia, e eu costumo dar um exemplo muito prático, né? No local onde eu trabalho no hospital universitário, né, no HU da FURG, e nós temos os elevadores, por exemplo, que tem as duas ferramentas. Tem o braille, para que eu possa localizar os números, né, dos andares. Sim. E tem o sistema de voz que vai falando, está subindo, está descendo, qual é o andar que parou, para que eu possa ter autonomia para me deslocar dentro daqueles andares. Né? Mas em termos do livro, a tecnologia ela tem sido muito presente e tem facilitado também, né, o acesso à leitura por pessoas com deficiência visual. Então, os livros eles podem ser de duas formas, os livros digitais, vamos usar esse termo. Podem ser audiolivros, né, que são gravações do livro em MP3 ou em algum outro formato de áudio. Ou podem ser arquivos, por exemplo, arquivos em PDF. Por quê? Nós utilizamos o computador e o celular através de um aplicativo, de aplicativos leitores de tela. Sim. Né? São aplicativos que transformam o conteúdo que está em texto, né, que está em imagem, para quem está vendo, em áudio. Né? Então... como nós lemos, por exemplo, uma publicação do Facebook, uma publicação de uma outra rede social, aquele leitor de tela, se nós estivermos ali no livro, ele vai fazer, a partir do nosso comando, a leitura daquele livro. Claro, para isso, o PDF precisa estar num formato acessível. Sim. Que não é um formato de imagem, por exemplo, né? O leitor não faz a leitura de imagens. Então, um arquivo escaneado ou um arquivo que tem muitas imagens, o leitor de tela não vai ler aquele arquivo de uma forma correta, de uma forma fidedigna, né? E aí a gente entra num outro ponto, né, que é a acessibilização desses materiais, né, que é muito importante, que é necessária e que é necessária em vários pontos, né, não só na questão do livro, mas também na questão da educação, por exemplo, né? Muitas vezes é necessário acessibilizar um material que o professor disponibiliza e que não está, né, no formato acessível, que precisa ser convertido, vamos dizer assim, para que a pessoa com deficiência visual possa ter acesso. Mas aí é um outro tema, né? Um outro assunto. É verdade. Enfim, são vários, né? São vários assuntos e a pauta é realmente extensa e diversa, né? Por isso que a gente vai ter que conversar mais vezes, né? Porque o papo foi muito legal. E a gente já está chegando no final, já passou 1 hora, vocês acreditam? Que loucura, passou muito rápido, né? Então, eu queria agradecer, começando por ti, Guilherme, a tua presença aqui. O Guilherme, então, que é colaborador do CONDES e também conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E se tiveres algo aí que ficou faltando na nossa conversa, fica à vontade. Muito obrigado por ter vindo aqui no Cultura Pop. Só queria deixar o convite para as pessoas participarem do nosso seminário, fazer a inscrição, participar e contribuir. E te agradecer pelo espaço. Muito obrigado, Selma. Que isso, eu que agradeço. Rafael Carneiro, demorou, mas saiu. Eu acho que foi bem legal esse bate-papo aí, foi fantástico. Quero agradecer, dar parabéns pelo teu trabalho, né, como presidente do CONDES. E, gratidão por ter vindo ao Cultura Pop aí. Eu que agradeço, né, Selmo, o espaço. Como eu comentei, nós buscamos aproveitar todos os espaços para dar visibilidade às pessoas com deficiência, e esse é um espaço muito importante e muito significativo, né? Espaços locais, espaços de comunicação têm uma importância muito grande para nós e para a nossa sociedade. Então eu quero te agradecer pela oportunidade. Foi sim uma conversa muito proveitosa e quero reforçar, né, o nosso seminário Educar para a Inclusão. O pessoal pode nos acompanhar pelas redes sociais, lá a gente vai ter outras informações, né? O Facebook CONDES Rio Grande, CONDES é C-O-M de Maria, D-E-S, então CONDES Rio Grande, ou nas minhas redes sociais também, Rafael Carneiro, né? Rafael Carneiro Rio Grande no Instagram, no Facebook também a gente vai estar divulgando outras informações. E posso divulgar também o número de WhatsApp para quem quiser, né, buscar informações sobre o seminário, sobre o CONDES. A gente está sempre à disposição, né, para auxiliar, para atender da melhor forma. É o 98164 1429. Repetindo então, 98164 1429. Mais uma vez, obrigado, Selmo, obrigado pela oportunidade, obrigado à TV Mar.
E estamos à disposição, sempre que pudermos contribuir com a inclusão, né, e com pautas referentes à pessoa com deficiência, nós estamos à disposição e agradecemos mais uma vez, né, o espaço. Que nada, eu que agradeço. Que baita programa, que papo bem gostoso e muito produtivo acima de tudo. Eu espero que vocês tenham curtido também. E deixa eu contar uma curiosidade para vocês, Guilherme e Rafael. Esse programa que nós iríamos fazer, Guilherme, com o Rafael, seria um dos primeiros episódios dessa temporada do Cultura Pop. Mas o de hoje foi especial, porque foi o episódio de número 60. Olha só que legal. Então hoje, programa para lá de especial com esses dois queridos aqui. Obrigado a você pela sua audiência. E não esqueça, Cultura Pop volta aqui na nossa TV Mar no próximo episódio, inédito, sempre às 20 horas. Um grande abraço e até lá. Obrigado, Lívio, que esteve comigo na produção e edição do programa. E até a próxima.